Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para corrigir os exercícios do Forms que eu encaminhei para vocês sobre estequiometria. Quando a gente fala em estequiometria, o mais importante é essa linha de comparação. Então, eu preciso saber que a quantidade de matéria, que é 1 mol, equivale à constante de Avogadro, que é um pacotinho de átomos, moléculas ou íons. Esse pacotinho é de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, moléculas ou íons, que equivale à massa molar, que é aquela massa da tabela periódica, só que em gramas, e que equivale ao volume molar, que é o volume do gás, 22,4 litros, na CNTP. O que é CNTP? 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Lembrou disso? A gente vai seguir para os exercícios. Então, lá no Forms, a gente tinha o exercício 6, os itens anteriores eram nome, número, tá? É porque no Forms ele acaba numerando cada um desses itens. Então, o exercício número 1, ele fala: 1 mol de ácido clorídrico contém. Então, ele quer saber a quantidade que 1 mol de ácido clorídrico tem. Aqui nas respostas, a gente tem átomos de hidrogênio, mol de átomos totais, átomos e mol. Então, vamos pensar. Eu tenho 1 mol de HCl, então eu vou colocar o coeficiente estequiométrico HCl. O HCl, ele contém 1 H e 1 Cl. Então, aqui a gente pode falar 1 mol de HCl tem 1 mol de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de cloro. 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23, no caso do HCl, moléculas de HCl, que equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio e 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cloro. Então, agora eu vou olhar as alternativas. Ele fala 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Então, essa é a resposta correta, a gente pode ver aqui, tá? 1 mol de átomos não é verdadeiro. Quando a gente fala em átomos, a gente tem que pensar, ó, 1 mol de átomos de hidrogênio com 1 mol de átomos de cloro. Então, na realidade aqui, a gente tem 2 mols de átomos no total. 6 vezes 10 elevado a 23 átomos também não é verdadeiro. A gente tem os 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio, mais 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cloro. Então, no total, a gente vai ter 12 vezes 10 elevado a 23 átomos no total, né? E 2 mols de átomo também não é verdadeiro, a gente tem 1 mol de átomo, ok? Próximo exercício, ele fala o seguinte: qual a massa molar de A em gramas por mol? Então, eu vou lembrar que massa molar é em gramas, né? Massa em gramas para cada 1 mol. Ele fala que ele tem 1,8 vezes 10 elevado a 23 moléculas da substância A e que ele tem uma massa igual a 18 gramas. E ele também dá a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, aqui, o nosso raciocínio, ele tem que ser um raciocínio ao contrário. Então, vamos fazer primeiro a nossa linha de comparação. 1 mol da substância A equivale a 6 vezes 10 elevado a 23
substância A, né? Moléculas da substância A, que está para a massa molar em gramas, que é a informação que eu não tenho, né? Ok, eu vou colocar a informação, aqui é moléculas, né? Moléculas de A. Então, eu vou colocar 1,8 vezes 10 elevado a 23 moléculas de A embaixo da constante de Avogadro. Lembrando que quando eu vou montar a regra de 3, sempre unidade igual fica embaixo de unidade igual. Vou colocar massa, que ele falou que ele tem 18 gramas, então quando ele pega um pacotinho de moléculas de 1,8 vezes 10 elevado a 23 moléculas da substância A, esse pacotinho corresponde a uma massa. Qual é a massa? 18 gramas. Dessa forma, eu consegui encontrar a nossa regra de 3. E por essa regra de 3, eu encontro a massa molar. A massa molar é uma informação que geralmente a gente tira da tabela periódica, tá? Mas aqui, como a gente não sabe qual é a substância A, quantos átomos de cada elemento químico eu tenho na substância A, eu não consigo encontrar ela pela tabela periódica. Então, o passo que a gente está fazendo é encontrar pela regra de 3. Geralmente, no exercício, a gente teria a massa molar e ele perguntaria pra gente a massa em gramas correspondente às moléculas que ele está falando que tem no recipiente. Nesse caso, ele está fazendo o passo contrário. Então, resolvendo essa regra de 3, a gente vai ter massa molar em gramas é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas vezes 18 gramas, dividido por 1,8 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Corto molécula com molécula, 10 a 23 elevado, 10 elevado a 23, eu corto com 10 elevado a 23. 18 e 1,8 aqui é 10, 6 vezes 10, 60. Então, a massa molar em gramas é igual a 60 gramas, que é a alternativa correta desse exercício. Tudo bem? Exercício 8, ele fala assim, ó, em uma amostra de 1,15 gramas de sódio, o número de átomos existentes será igual a... Então, ele quer o número de átomos de sódio existentes na amostra. O que eu tenho que olhar? 1 mol de sódio equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de sódio, que equivale à massa molar. A massa molar do sódio é 23 gramas. Essa é a nossa linha de comparação. Agora, eu vou colocar, para montar a regra de 3, a massa em gramas que ele deu no enunciado do exercício, 1,15 gramas de sódio. E vou colocar X embaixo do número de átomos, que é o que ele quer. Então, no final, eu vou ter uma regra de 3. Resolvendo isso, X vai ser igual a 1,15 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 23. Resolvendo isso, vai dar, vamos pensar, 1,15 vezes 6 dividido por 23. Então, aqui X vai ser igual a 0,3 vezes 10 elevado a 23 átomos. E aí, resolvendo, vai dar 3 vezes 10 elevado a 22, né? Consertando a notação, dá 3 vezes 10 elevado a 22, o quê? Átomos de sódio. Próximo exercício. O perigo oculto das embalagens. Alumínio, chumbo e materiais plásticos, como polipropileno, são substâncias que estão sob suspeita de provocar intoxicações no organismo humano.
Considerando uma embalagem de creme dental que contenha 0,207 gramas de chumbo, o número de mols de átomos desse elemento químico corresponde a... Então, ele me deu massa e ele quer átomos, né? Então, a gente vai fazer a nossa linha de comparação de novo. 1 mol de átomos de chumbo, Pb, equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de chumbo, que equivale à massa molar, que é 207 gramas. Vou colocar a massa que ele deu no enunciado do exercício embaixo de massa, 0,207 gramas, está para, como ele quer o número de mols, ele quer o número de mols de átomos, então eu vou colocar X embaixo de mol. Então, aqui eu vou ter uma regra de 3 dessa forma. X vai ser igual, X vezes 207 é igual a 1 vezes 0,207 dividido por 207. Isso vai dar 0,207 dividido por 207 dá 1 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Que o que a gente está encontrando aqui é o número de mols. Continuando, exercício 10. Calcule a massa de carbonato de amônio. Carbonato de amônio, ó, NH4,2CO3. Em gramas, então ele quer massa em gramas, que contém X átomos de hidrogênio. E ele falou que X equivale a 1,5 vezes 10 elevado a 20 átomos de hidrogênio. Então, vamos pensar aqui. Uma molécula de NH4,2CO3 tem quantos átomos de hidrogênio? Então, eu vou pensar aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Então, ela tem 8 átomos de hidrogênio, tá? Então, isso uma molécula de carbonato de amônio. Mas eu tenho 1,5 vezes 10 elevado a 20 átomos de hidrogênio. Se eu tenho essa quantidade de átomos de hidrogênio, qual vai ser a quantidade de moléculas? Essa é a primeira etapa que eu tenho que fazer. Ok, então X vai ser igual a 1,5 vezes 10 elevado a 20 vezes 1 dividido por 8. Isso vai dar, deixa eu ver aqui, 1,5 vezes 10 elevado a 20 dividido por 8 vai dar 1,875 vezes 10 elevado a 19 moléculas de carbonato. Ok, então essa era a primeira regra de 3. Agora vamos fazer aqui de laranja a continuação. Então, agora eu tenho que converter moléculas, que agora eu já tenho moléculas de carbonato, e eu vou converter em massa, tá? Próximo passo é, eu preciso encontrar a massa molar, então eu preciso da massa molar do NH4,2CO3. Então, vamos fazer no carbonato de amônio, eu tenho 2 vezes 1, 2 vezes 4. Então, eu tenho 2 nitrogênios mais 8 hidrogênios mais 1 carbono, né? Porque aqui 1 carbono, mais 3 oxigênios. No lugar de nitrogênio, eu vou colocar 14, que é a massa molar. No lugar do H, eu vou colocar 1. No lugar do C, eu vou colocar 12. E no lugar do oxigênio, eu vou colocar 16, tá?
Então, isso aqui vai dar 2 vezes 14, mais 8 vezes 1, mais 12, né? Porque 1 vezes 12 dá 12, mais 3 vezes 16. Isso aqui deu 96 gramas. Então, a massa molar do carbonato de amônio é 96 gramas para cada mol, né? Então, agora eu tenho o número de moléculas, então eu sei que 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas equivale à massa molar. E a massa molar do carbonato de amônio é 96 gramas para cada mol. Como cada mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, então montei a minha linha de comparação ali da regra de 3. Embaixo do 6 vezes 10 elevado a 23, eu vou colocar 1,875 vezes 10 elevado a 19 moléculas de carbonato. E aí, eu quero encontrar a massa do carbonato de amônio. Então, isso aqui vai ser 96 vezes 1,875 vezes 10 elevado a 19, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Isso dá 3 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que mili, né? Então, fica 3 miligramas. Essa é a massa do carbonato de amônio para essa quantidade de átomos que ele deu aqui no enunciado. Então, primeiro, encontrei a quantidade de moléculas de carbonato de amônio, encontrei a massa molar do carbonato de amônio, que foi 96 gramas, e aí comparei moléculas com massa. Próximo exercício. Qual o número de mols contidos em 5.130 gramas de sulfato de amônio? Então, ele já deu a estrutura do sulfato de amônio. Eu preciso montar a nossa linha de comparação, né? Então, 1 mol de sulfato de amônio equivale à massa molar do sulfato de amônio. Qual que é a massa molar do sulfato de amônio? Vou fazer aqui no cantinho. Massa molar do Al2 SO4 3 é igual a 2 vezes alumínio, mais esse 3 multiplica 1 e multiplica 4. Então, fica 3 vezes enxofre mais 12 vezes o oxigênio. No lugar do Al, eu vou colocar 27. No lugar do S, eu vou colocar 32. No lugar do O, vou colocar 16. Então, a massa molar, que é o que eu quero, vai ser 2 vezes 27, mais 3 vezes 32, mais 12 vezes 16. Isso aqui dá 342 gramas para cada mol, tá? Então, aqui, ó, 1 mol tem 342 gramas de sulfato de alumínio. Ok. Agora, na linha de baixo, eu vou colocar a informação do enunciado. Então, 5.130 gramas de sulfato de alumínio tem quantos mols? X mols. X vai ser igual, deixa eu separar aqui para vocês não confundirem. 5.130 dividido por 342. Isso vai dar 15 mols. Próximo exercício. Quantos mols de hidrogênio se obtém por eletrólise de 108 gramas de água? Então, aqui, olha, ele já deu a reação, né, de eletrólise da água. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, encontrar o número de mols de... eu vou encontrar o número de mols de água. E depois eu converto mols de água em hidrogênio. Vamos fazer assim?
Então, primeiro eu sei que 1 mol de água, H2O, equivale à massa molar, porque aqui, ó, gramas para 1 mol. Então, equivale à massa molar, que é 18 gramas. 108 gramas de água equivale a X. X vai ser igual a 108 dividido por 18, que vai dar 6 mols. Então, aqui eu encontrei que eu tenho 6 mols de água. Então, agora o que eu vou fazer? Vou ler essa reação química. Então, eu sei que 1 mol de água equivale a 1 mol de gás hidrogênio, que equivale a meio mol de gás oxigênio, né? Para encontrar a resposta do exercício, eu não preciso do oxigênio, eu só coloquei aqui para vocês entenderem e lerem entenderem a leitura da reação, né? Então, 1 mol de água decompõe, forma, por causa da setinha, 1 mol de gás hidrogênio mais meio mol de gás oxigênio. Perfeito. Eu vou comparar água, que é o reagente, com o hidrogênio, que é o produto. Eu não tenho 1 mol de água, eu tenho 6 mols de água, que foi o que a gente acabou de calcular. Isso equivale a Y mols de hidrogênio. Y é igual a 6 mols de hidrogênio, né? A relação 6 mols de hidrogênio. A relação entre água e hidrogênio é de 1 para 1. Então, a mesma quantidade de água forma a mesma quantidade em mol de gás hidrogênio. Então, a resposta aqui, 6 mols de H2. Exercício 13. Qual é o número de moléculas contidas em 56 ml de gás metano? Então, ele quer o número de moléculas em 56 mols de gás metano. Ele falou que o gás metano é o CH4, né? Falou que tá na CNTP, 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Então, o volume molar é 22,4 litros, tá? Então, a gente vai montar primeiro a nossa linha de comparação. Então, 1 mol de metano, CH4, tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás metano, que é o CH4, que equivale à massa molar do gás metano, que a gente não vai usar aqui, mas é 16 gramas, tá? Porque cada carbono vale 12 e cada hidrogênio vale 1, então 16 gramas para cada mol, que equivale a 22,4 litros, porque é o volume molar na CNTP. Só que a gente não tem 22,4 litros, eu tenho 56 ml. Lembrando que o milho equivale a 10 elevado a menos 3, então fica 56 vezes 10 elevado a menos 3 litros. O que eu quero? Número de moléculas, então meu X vem aqui. Vou passar essa regra de 3 direitinho aqui para baixo, porque ela ficou muito apertadinha ali em cima. Então, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CH4 equivale a 22,4 litros. 56 vezes 10 elevado a menos 3 litros equivale a X moléculas. X vai ser igual, vamos fazer a conta, 6 vezes 10 elevado a 23, vezes 56 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 22,4 litros. Isso dá 1,5 vezes 10 elevado a 21 moléculas, 21, né, moléculas de CH4. Alternativa A, né? Gente, espero que vocês tenham gostado e entendido. Essa foi a resolução da lista Forms que eu encaminhei para vocês. Beijos, até a próxima aula. Tchau!